Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva mais uma vez nesta tarde, os amigos espirituais. Temos a certeza que hoje é um grande dia, um dia de tratamento, um dia especial, um dia de aprendizado. E espero que você esteja aí do outro lado, fique junto de todos nós que estamos aqui, para que você possa absorver tudo aquilo que foi determinado para você na tarde e na noite de hoje. Hoje conosco, Neide Maria Lopes Barbosa, tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João, e o tema Afabilidade e a Doçura. A frase que trabalhamos esta semana: não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual, Chico Xavier. E a frase que nós começamos a trabalhar na quarta-feira: Jesus foi modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Emmanuel. Jesus foi modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Emmanuel. A leitura do Evangelho que caiu para nós, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. O Anjo da Guarda, Paris, 1863. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. E é permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga que já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. A lição é um pouquinho mais extensa, então pedindo aí a vocês, aqueles que desejarem, dar continuidade mais tarde. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o trecho, as provas voluntárias e verdadeiro cilício. Vamos nos preparar nesse momento para a prece, pedindo a você, meu irmão, minha irmã, que possa se colocar em uma posição bem tranquila, relaxada, em uma posição em que o seu coração possa ir ao encontro de Deus Pai, bondoso e misericordioso. Agradecemos, Pai, por esta linda manhã, por esta linda tarde, com certeza, uma noite onde aguardamos, ansiosos, para receber o tratamento espiritual. Muitos os convidados, poucos os escolhidos,
Todos nós necessitados, aflitos, ansiosos por aguardar este momento para receber assistência espiritual. E para receber toda assistência espiritual, vamos nos ligar com o nosso Mestre Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos deixar que a luz de Jesus possa nos envolver. Tenha certeza de que você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes cansado pela dor que acomete, pela doença física, espiritual, moral, pedimos que esta luz possa te envolver. Abra o seu coração e traga Jesus para dentro de você. Na verdade, a sua luz aumentará, pois nós também possuímos uma luz interior que, juntamente com a luz do nosso Mestre Jesus, faz assim com que nós nos aproximemos dos anjos enviados pelo Pai. Quando falamos em anjo, sentimos a presença do nosso amigo espiritual, da nossa amiga, mentora, que se aproxima, que vem trazer o seu abraço, o seu conforto. Sinta este abraço que já começa a suprir as suas necessidades. Muitos comentam que esta semana se encontraram cansados e muitas vezes não sabem nem o porquê. Mas temos a certeza de que o nosso espírito busca alçar voos mais altos e o nosso corpo físico, este corpo, a morada provisória do nosso espírito, fazendo assim, nos prendendo e deixando que o nosso espírito possa alçar paragens mais elevadas. E a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans, toda a sua equipe, todas as fraternidades, onde venho pedir, em especial, na tarde de hoje, que os nossos irmãos franciscanos e religiosas possam te envolver, meu irmão, minha irmã, acalentando o seu coração, trazendo paz interior, equilíbrio, para que você possa sim suportar tudo aquilo que está programado para esta tua existência. Acredite, tenha fé, seja firme, confiante nestes irmãos que te envolvem e que seguram em tuas mãos. E quando falamos, segurar em nossas mãos, sentimos as mãos suaves de nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, acariciando o nosso rosto. Vamos deixar que esta vibração adentre os nossos poros e esta vibração amorosa possa ser canalizada para o local mais necessitado do nosso corpo físico, da nossa alma e do nosso espírito. Te pedimos, Mãe, como pedimos sempre, como filhos ainda tão pequeninos. Segurem nos braços para que nós assim possamos sentir este amparo adicional. E é neste momento em que todos nós, irmãos que somos, todos necessitados,
em espírito, vamos dar as mãos e saudar, louvar e agradecer nosso Pai com a prece: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Neide. Ficamos felizes por esta presença, esperávamos já tempos. As vibrações amorosas de todos nós, dos mentores, envolvendo para que ela seja inspirada e traga para todos nós o grande lenitivo da nossa dor, o conhecimento que necessitamos, pois, como falamos, a palestra é a maior das cirurgias. Então, estas vibrações amorosas que possam envolvê-la, envolver seu lar, envolver toda a sua família, envolver também a nossa amiga Wanda, que está aqui acompanhando a nossa irmã Neide. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, então, a todos. É uma alegria estar aqui nesta tarde. Agradeço a oportunidade e pedimos a Jesus que possa nos envolver, nos inspirar, para que possamos passar a mensagem, a essência da mensagem da tarde, que está baseada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. É uma mensagem do Espírito Lázaro, de Paris, 1861. E o item que vamos estar refletindo esta tarde é, como já foi dito, afabilidade e doçura. Esses dois sentimentos nobres. Então, a gente vai ver que a doutrina de Jesus é toda resumida pelo amor ao próximo. Tanto que o Mestre, ele reduziu os 10 mandamentos trazidos por Moisés em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E ao próximo como a nós mesmos. E a lição de hoje nos ensina sobre a benevolência, que para com semelhantes, de termos a benevolência para com semelhantes. E a benevolência, diríamos que é o resultado, o fruto do amor ao próximo. E esta benevolência, este amor ao próximo, ele pode ser manifestado através desses dois sentimentos, que é a afabilidade e a doçura. Vamos entender o significado destas palavras, desses sentimentos. O que o dicionário nos diz? Que benevolência significa bondade, altruísmo, empatia. E a afabilidade é a qualidade das pessoas cortês, delicadas, acolhedoras, gentis. E a doçura é uma pessoa meiga, afetuosa, branda. Então, a gente vai ver que esses sentimentos nobres são daqueles seres que não trazem nem ódio, não trazem nem rancor, não trazem nem animosidade na alma, que só querem o bem do próximo, que só deseja o bem. O que a gente pode observar é que todas as pessoas afáveis, normalmente elas são gentis. E percebemos hoje em dia, pela correria,
que a gentileza está assim, estamos deixando a desejar de ter comportamentos gentis para com o próximo. Está cada vez mais raro a gente observar comportamentos de gentileza. Ao contrário, a gente vê situações na mídia onde as pessoas estressadas, nervosas, estão cada vez mais impacientes, cada vez mais agressivas umas com as outras. Mas nós podemos exercitar a gentileza nos pequenos gestos, não precisa de muito. Basta a gente ter boa vontade. Então a gente pode demonstrar gentileza através do sorriso, através de uma palavra amiga, deixar aquela pessoa apressada passar na nossa frente. Podemos também demonstrar a gentileza através da paciência, de ouvir com paciência, não é? Então, a gentileza, percebemos que depende do hábito e da nossa vontade de exercitá-la. Mas, então, a lição de hoje à tarde nos leva a refletir o seguinte: será que todas as pessoas que aparentam ter essas virtudes de meiguice, de afabilidade, de benevolência, de amor ao próximo, são confiáveis? Como é que a gente vai perceber se essas pessoas estão sendo verdadeiras nas suas expressões, tanto quanto expressar aquilo que de fato elas têm no coração? A gente vê que na nossa vida e sociedade, as aparências contam muito. Mas é importante que fiquemos atentos para não nos deixarmos levar pelas aparências, que, como diz o ditado popular, a aparência engana, as aparências enganam, não é? Porque há pessoas extremamente agradáveis, gentis, mas elas têm esse comportamento amoroso, acessível, até ganhar a nossa confiança. A partir desse instante, elas já vão usar uma máscara, na verdade, de benevolência, de bondade, de gentileza, para conquistar a nossa confiança. E aí, quando elas conseguem, elas acabam se mostrando como verdadeiramente são. Então, essas pessoas usam máscaras, como estávamos dizendo, para esconder os seus verdadeiros intentos, seus verdadeiros objetivos. Elas trazem o sorriso nos lábios, mas o veneno no coração. Então, elas são boas, amorosas, desde que não sejam contrariadas. Não é isso que a gente percebe? Sabe aquele ditado? Eu pareço ser boazinha, mas pisa no meu calo para você ver como eu sou, de fato. Então, a gente precisa até entender que a diferença entre ser bonzinho e ser bom. A pessoa boazinha, ela quer agradar a todos, como forma dela estar se adentrando a determinado grupo, dela ser aceita. Às vezes ela traz uma insegurança, uma baixa autoestima. Então ela bota a máscara de boazinha para tentar ser bem recebida e aceita. Mas a pessoa boa, ela às vezes diz não, quando isso se fizer necessário. Então, há pessoas que aparentam esta bondade, esta generosidade para os outros, para as pessoas da sua convivência externa. Mas dentro do lar, essas pessoas são verdadeiros carrascos, não é isso? Tiranos. Eles acabam fazendo sofrer toda a família e todos os seus subordinados. Porém, estas pessoas que se colocam desta maneira autoritária dentro de casa, que diz assim, aqui mando eu. E aí a gente pode dizer, pois é, e você aqui também é odiado, né? Então, essas pessoas, elas não se atrevem a botar a autoridade delas em cima dos estranhos, porque esses vão colocá-la no devido lugar. Então, elas acabam fazendo isso com os seres mais fragilizados, dependentes, aqueles dentro do próprio lar.
Então, não basta sair dos lábios palavras bonitas, gentis, afáveis, se o coração está vazio de bons sentimentos. E quando a gente expressa uma coisa e sente outra, tem um nome isso, se chama hipocrisia. E Jesus fez questão de combater esse comportamento hipócrita. Ele dizia que os judeus eram feitos túmulos, caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque a pessoa que é de fato de natureza amorosa, ela nunca vai se contradizer. Ela vai ser a mesma pessoa fora ou dentro do lar. Nós sabemos que nós podemos enganar as pessoas quando a gente usa máscaras, usa da hipocrisia. Podemos enganar as pessoas à nossa volta, mas não vamos enganar a Deus, que sabe o que está no nosso coração. E o mais triste é quando a pessoa, ela ilude a si própria, ela se engana. Então ela tem essa postura, usa essa máscara, e às vezes são tantas máscaras que a pessoa perde a própria personalidade, não sabe quem ela é afinal. De tantas máscaras que ela vai utilizando, em cada circunstância, ela aparenta ter uma postura que às vezes ela está lutando para ter dentro de si, mas muitas vezes é só aparência. E aí a gente se pergunta, completando o que eu estava dizendo, enganar a si próprio. A gente acaba se iludindo, achando que a gente está fazendo uma coisa legal, né? A sociedade pede que a gente tenha uma postura tal e a gente se coloca dessa maneira. Mas sente outra coisa no coração, na nossa mente. E quando a gente se encontrar conosco mesmo, o primeiro a sentir esse resultado negativo somos nós, não é? Mas então, como a gente pode perceber o comportamento da pessoa de bondade, de benevolência, de doçura, de afabilidade? E buscar realmente a essência, se lá na essência, no coração, ela tem, de fato, ela se sente desta forma. Nossos pensamentos e sentimentos trazem energias, geram energias. E essas energias são de acordo com o padrão vibratório de cada pessoa. Cada pessoa emite uma vibração de acordo com aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está pensando. Então, se a pessoa está falando e vibrando no bem, ela vai emitir uma energia boa. Se a gente estiver atento, nós vamos perceber aquele bem-estar, aquele ambiente agradável. Entretanto, se a pessoa está sendo falsa, a gente percebe aquela sensação desagradável, de incômodo. A gente acaba não se sentindo muito bem e não percebe por quê. Que a gente está captando a energia da pessoa que está por trás daquelas palavras que nem sempre condiz. Agora, o perigo é quando a gente se deixa levar, quando essas pessoas mexem com a nossa vaidade e com a nossa baixa autoestima. Nós percebemos nas redes sociais muitas pessoas, as mulheres que muitas vezes têm contato com homens que são todos cheios de doçura, de entendimento, de compreensão, de amorosidade. Estão sempre nos elogiando. Então a gente fala, nossa, que homem maravilhoso, que pessoa fantástica, é perfeita. E muitas vezes a pessoa está usando a máscara da hipocrisia. São estelionatários, pessoas que cometem fraudes, que muitas vezes se mostram daquela maneira doce, amorosa, agradável, para nos cativar. E acaba extorquindo, prejudicando aquele que acredita, que pode até entrar em depressão, pode ficar desacreditado das pessoas. Então, o cuidado é muito importante. Aquela luzinha, quando acende aquela luzinha de alerta, a gente tem que prestar atenção. Porque, na maioria das vezes,
Quando a pessoa se mostra muito perfeita, muito correta, nós sabemos que não existem pessoas perfeitas, que todos nós temos vícios, defeitos e também qualidades. E aí a gente lembra de uma passagem de Jesus, que é o nosso modelo e guia. E ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Manso como uma pomba. A gente vê que as pombas ali na praça, elas estão sem medo, simples, singelas, se aproximam de nós. Mas prudente como uma serpente. A serpente, ela para dar o bote, ela estuda, ela não se deixa pegar de surpresa. Não é isso? Então, ter prudência, como a serpente nos ensina, e a simplicidade da pomba, são comportamentos que dá para a gente conciliar, que a gente deve equilibrar, né? Isso é um guia de sobrevivência. Termos a mansuetude, termos a bondade, a gentileza, mas sermos prudentes, para que a gente não possa ser enganado. E a gente sabe que no mundo, estamos num mundo ainda imperfeito, existem muitas pessoas ainda com segundas intenções. Bem, encerrando o nosso evangelho, eu queria ainda refletir sobre a benevolência e a bondade, que vai gerar a afabilidade e a doçura, que é o tema desta tarde, e que são atributos essenciais dos espíritos redimidos, né, purificados, qualidades das almas nobres, mas que a gente pode exercitar esse comportamento. Fazer o bem é sempre de que maneira a gente pode estar fazendo bem? Ser útil nas pequenas coisas. Nós podemos doar um pouco do nosso tempo, dar atenção, carinho, amizade. E as pesquisas mostram que ajudar o próximo pode nos proporcionar muitos benefícios, além de alimentar o nosso espírito com sentimentos positivos. Ajuda a combater depressão, ansiedade, angústia, entre outros males que comprometem a nossa saúde, pelo simples fato de trazer a nós bem-estar, né? Nós nos sentimos bem quando a gente faz o bem, quando a gente é amoroso, quando a gente é gentil. O primeiro a ser gratificado por esse sentimento somos nós mesmos. A gente sente aquele calorzinho no coração, uma alegria, um bem-estar. E aí a gente consegue o contato com os amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando. Eles ficam felizes pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade, o nosso desejo realmente de nos melhorarmos. Então, que possamos desenvolver essas qualidades no nosso coração, essas nobres qualidades, fazendo com que sejamos mais coerentes naquilo que a gente fala e naquilo que a gente sente e pensa. Porque não é com a hipocrisia, como Jesus nos ensinou, a falsidade, que a gente vai alcançar o reino de Deus, mas sim através da verdadeira fraternidade, da misericórdia, do perdão e pelo amor que deve unir todos nós que somos filhos do mesmo Pai. Muito obrigada pela atenção, que Jesus possa nos abençoar, que estejamos assim fortalecidos e amparados para seguir adiante nesses momentos difíceis, que não percamos a fé e a confiança na certeza de que dias melhores virão. E que mesmo nessas circunstâncias, podemos emitir pensamentos de bondade, de amor, dar um telefonema, mandar uma mensagem, mas que esse sentimento repercute em nosso coração uma verdade, uma sinceridade. Muito obrigada a todos.
Agradecemos a Neide por estar esta tarde aqui conosco, trazendo estes ensinamentos. E o palestrante de quarta-feira, Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, Francisco de Assis. Será o tema, Francisco de Assis. Sexta-feira que vem, Yara Suzana Bolognese, do Centro Espírita Irmão X, Deixai que venham a minhas criancinhas. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês o seu preparo no dia do seu tratamento, ou na quarta-feira ou na sexta-feira, pela manhã fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e peça então ao seu mentor individual que possa te envolver, muita paz, tranquilidade, para que você sinta-se bem preparado para o tratamento de logo mais à noite. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, faça a leitura do Evangelho, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe do Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui, os mentores da casa, que possam dar toda assistência a você. Nós pedimos para que você coloque uma água junto a você ou qualquer familiar que esteja passando por algum problema e queira receber tratamento. E amanhã, ao acordar, já comece a beber um pouquinho desta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Não deixe terminar esta água até a próxima sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, antes de fazermos aqui a nossa prece e a palestra, beba toda a água e à noite deverá fazer o mesmo procedimento, novamente. E nós pedimos sempre 8 semanas você fazer este procedimento. Como nós estamos sem tratamento presencial, então você continua aí fazendo esse tratamento, dando continuidade até nós retornarmos aqui. Aonde você estiver, aqueles que moram longe, então façam o tratamento, dão continuidade nesse tratamento à distância. Nós pedimos alguns cuidados hoje: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Se tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você ou este familiar que precise, necessite da cirurgia material, e eles estarão dando toda a assistência a você ou este familiar. É importante sempre a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Programa da rádio, amanhã, das 8 às 9h30, o tema é uma pergunta: existe destino? E a convidada é a Rosi Cândido. Existe destino? É uma pergunta. Então, lembrando sempre que nós falamos aqui sobre este programa da rádio, Semeando a Boa Nova, você pode ver através do Face. Faz a sua pergunta, você pode concorrer a um livro também. A Neide já esteve presente lá várias vezes nesse programa, então vocês que já estão acostumados aí, a gente todo sábado anunciando o tema, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, e eles com certeza vão te responder, e talvez você poderá ganhar um livro, tem um sorteio do livro. Bom tratamento a todos. Lembrando que às segundas-feiras aqui na casa nós temos o tratamento de desobsessão. Aqueles que estavam fazendo esse tratamento, por favor, deem continuidade. Os trabalhadores estão conectados em suas casas, com a nossa casa aqui, e você receberá toda a assistência espiritual. Então, às 20 horas, faça a ligação aqui com a casa.
aqueles que se sentem assim, talvez com algum envolvimento, ou depressivos, ou algum problema, faça a ligação também às segundas-feiras, às 20 horas. Não precisa dar nome, já ligaram aqui na quarta-feira, após a palestra, quando eu falei sobre esse trabalho, não precisa dar o nome, é apenas a sua ligação com a casa, aqui com a nossa casa, Grupo Espírita Serra das Fraternidades, assim como você faz para receber assistência espiritual, a cirurgia perispiritual, às quartas-feiras e sextas-feiras. Que Jesus abençoe seu lar, abençoe sua família, você que está hospitalizado, tenha fé, confiança, você vai vencer, né? Todos nós temos aí um momento difícil na nossa existência, mas confie que vai dar tudo certo, né? Deus não pune nenhum de nós, não pense dessa forma, e tenha certeza de que sempre uma lição fica para nós, né? Mas tenha fé e continue firme aí nos tratamentos, tá? Lembrando sempre das equipes médicas, hospitais, todos aqueles que estão aí trabalhando nesta pandemia, na Covid, que a gente sabe o quanto é difícil para eles, então vamos vibrar também por eles. Agradecendo também aqueles que colaboram com o delivery aqui da nossa casa, às quartas e sextas-feiras, agradecendo sempre de coração. Que Jesus te abençoe e até o próximo encontro, quarta-feira às 19 horas ou sexta-feira às 14. Muita paz.